É importante compreender assim, a ansiedade em si, o estresse em si, ele não é um problema. Ele passa a ser um problema quando ele aparece de forma continuada, por muito tempo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma live com você, eu fico ansiosa. Normal, tudo bem. Aí essa ansiedade, durante a live, ela vai voltando ao nível natural e tudo bem. No final da live já está tudo bem, estamos comemorando e está tudo legal. Então, foi um tempo curto, onde Tá? houve uma mudança. Às vezes essa ansiedade faz acelerar a respiração, acelerar o batimento cardíaco, quando é muita coisa. Às vezes uma transpiração nas mãos. Essa é uma ansiedade normal, tá? Agora, quando a gente percebe que esse continuado dessa, fisicamente, por exemplo, a transpiração, a falta de ar continuada, a hiperventilação, aquela respiração curta que puxa muito, a aceleração cardíaca, batimentos cardíacos, a boca secando, formigamento, náusea, calafrio, tremor, dor no Nossa, peito é uma coisa que vem muito. E uma sensação de tontura, que eu não estou conseguindo me manter atenta e firme onde eu estou. sim. Isso fisiologicamente. Agora, emocionalmente, acontecem muitas coisas, que é uma sensação de que tem alguma coisa para acontecer, uma apreensão no ar, sabe? Isso tira a tranquilidade, aquilo fica assim, aquela nuvenzinha negra que fica sobre a cabeça da pessoa o tempo inteiro, né? O medo, a angústia, começa a afetar o sono, a pessoa perde produtividade, sabe? Ela faz, começa, até um exemplo que apareceu na mentoria, a pessoa diz assim, eu olhei para o meu computador uma hora e estava cheio de abas abertas. E aí eu percebi que eu faço isso na minha vida. Eu abro um monte de abas, não termino nenhuma, é essa inquietação. Começo um monte de coisas, não termina nada, aquela sensação, estou no limite, não estou aguentando mais, insônia, pensamentos negativos. Isso continuado faz a pessoa ter um gasto de energia muito grande, ela vai entrando numa exaustão, num cansaço tão grande, que quanto mais cansada a pessoa estiver, mais os pensamentos negativos atuam sobre ela. Aí ela se sente prisioneira daquele processo, entendeu? Ela Entendi. quer parar, mas ela não consegue. Então, são alguns sintomas que continuadamente desequilibram muito a vida de uma pessoa. Nossa, é realmente assim, você falando tudo, a gente fala, pelo menos alguns deles a gente tem, né? Com certeza. É. Nesse cotidiano que a gente vive, alguns a gente fala, Sim. gente, peraí, será que eu tô com ansiedade? A vida é muito desafiadora nos tempos que a gente vive. Então, um certo nível de ansiedade a gente vai ter, né? E eu Isso. imagino assim, eu ia até te perguntar qual o gasto de energia que o corpo, né, gera nessa coisa maluca, nessa dinâmica, porque imagino que para manter você nesse grau de ansiedade, o corpo deve descarregar muita toxina para te Muita, manter muita. nesse grau de ansiedade. Então é muito maluco pensar que o teu corpo gera uma energia normal para os afazeres do dia a dia, mas ele tem que descarregar essa energia para cobrir toda a ansiedade que você está jogando para ele. É um ciclo vicioso, né? É um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Porque o que acontece é assim: quando você começa a entrar nesse processo continuado, se é eu estresso e descanso, eu estresso e descanso, tudo bem. Quando é continuado, o corpo está o tempo inteiro em estado de alerta, Sim. como se ele estivesse sendo preparado para enfrentar uma briga ou fugir. Então você está constantemente preparado para brigar ou para fugir, quer dizer, medo acaba fazendo parte mesmo. E um desgaste físico muito grande, porque se eu estou em estado de alerta meses, como é que Nossa. vai ficar a minha imunidade? Como é que vai ficar a minha sanidade? Como vão ficar as minhas tomadas de atitude? Porque chega uma hora o cérebro vai travando. Porque eu Tá. estou tão esgotada, tão no limite, que o cérebro trava. Eu preciso tomar uma decisão, não sei o que eu faço, eu fico muito perdida, eu não sei para que lado eu vou, não sei onde eu me recupero. Então, é uma perda de energia vital.
É sim. vida que está indo embora. Por isso essa sensação no final de parece que nada vale a pena, aí ela vai entrando num processo de adoecimento, que é ou a depressão, ou o pânico, ou alguns outros transtornos emocionais que são derivados desse nível de estresse, de ansiedade continuada. Nossa, minha nossa. E é o mundo hoje, Adriana. E é o mundo hoje. Você vê o aumento de medicamentos psiquiátricos foi muito grande, o consumo foi muito grande. O pessoal está tomando medicamento como quem toma suco de laranja, né? Então, é difícil, Infelizmente. E medicamentos, infelizmente. assim, fortíssimos, né? Fortíssimo, Medicamentos fortíssimo. que eu imagino que são aqueles remedinhos para sossegar o leão, né? E é para chegar o leão mesmo. Tem momentos que é necessário, entendeu? Mas o que assusta é que as pessoas não estão conseguindo lidar com a própria ansiedade, então, no desespero, recorrem a algo que ilusoriamente vai aliviar, só que não está sendo prescrito para aquela pessoa da forma adequada. Ela vai lá e pega a receita da vizinha, da amiga, e ela vai se automedicando. Isso é muito sério, muito sério. Nossa, muito A, sério. a Muito. ansiedade é um processo muito dolorido. E aí a pessoa quer se livrar. Mas é o momento dela entrar no processo dela se conhecer melhor e saber lidar com isso. Porque aí ela tem ganhos de força que ela nem imagina. Ah, sim. Vai naquele processo natural, né? Mas aquele processo natural que precisa de toda aquela força interna. E Isso, aquele momento assim, ou você cai ou você se supera. Só que se você se isso mesmo. superar, pode vir o que vier e você tá lá, Ó, pau para toda a obra, né? É é bem, aquela resiliência que é tão importante, né? É isso nossa, mesmo. como é importante a gente trabalhar esses aspectos. O que eu falo para as mulheres, é tão importante a gente se conhecer, né? É, Se avaliar, olha, eu estou melhor aqui, eu estou melhor aqui, só que para avaliar você tem que se conhecer, saber o que gosta, o que não gosta, como é, gosta, e para isso é um estudo tão constante, tão todo dia. contínuo e É, infinito. Não tem, infinito. né? Não tem fim. É maravilhoso. Ontem eu disse, é maravilhoso porque não Isso, tem fim. isso, é isso mesmo. É E é muito bom. maravilhoso não ter fim. A pessoa fala assim, nossa, mas é muito tempo. Mas escuta, é a vida e é maravilhoso. Você está investindo nela, né? Você está investindo na sua vida. Isso não é um trabalho, isso é um ganho todos os dias. Sim, A mulher, principalmente, ela tem uma força que ela desconhece, porque o que uma mulher segura de barra não é brincadeira, né? verdade, Depois verdade. que ela foi para o mercado de trabalho, então ela conseguiu abarcar todos os setores. Então, ela tem uma força enorme dentro dela. Mas a questão é como eu coloco essa força para funcionar se a minha ansiedade me paralisa, se o Sim, estresse me paralisa. Então, esses cuidados a gente precisa ter, porque o adoecimento está sendo muito grande. A gente percebe que até a alegria natural entre as pessoas ela está diminuindo muito por conta de todo esse estresse. Então, hoje, para ser feliz, precisa tomar algumas antes, quando a alegria deveria ser alguma coisa natural. verdade. Mas como ela está impedida por esse excesso de estresse dessa vida que a gente leva e depois da pandemia agravando mais ainda, é muito importante as pessoas fazerem um trabalho interno, as mulheres se perceberem, para começar a gostar delas de verdade, porque vale muito a pena gostar da gente. É tudo que vale a Claro. pena. Sim, sim. Antes de querer amar alguém, antes de se dedicar a alguém, antes de se doar para alguém, a mulher precisa se acolher, precisa É, se amar, precisa estar bem com ela mesma. E é uma coisa tão. É lógico, né? Só que a gente é não tem lógico. essa lógica tão clara na mente da Não tem, gente. Um não fato tem. que me marcou muito, assim, porque eu, como uma mulher divorciada, e sou divorciada há mais ou menos 4 anos, né? Mais de 4 anos, é, eu estava uma certa vez numa viagem, né, de avião e aquela loucura naquele cotidiano com criança, a gente não se olha mesmo, a gente não se Não. percebe. E Uhum. naquele momento foi uma coisa que me deu um estalo, né? Quando a aeromoça começa a falar todos aqueles preparativos, começa a dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como colocar máscara, como não coloca, e naquele momento ela pegou duas máscaras e falou, bom,
Se você tiver com seu filho, você faz. Eu imaginei na minha cabeça antes dela falar, bom, ela vai falar que é para eu colocar máscara na criança e depois em mim. E não, aí É. eu me surpreendi porque ela Não. falou: primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca na criança, porque senão você não vai conseguir. Eu É, parei assim por um momento, eu falei, gente, não é um egoísmo. Não é não, um egoísmo. É uma é questão de sabedoria. sobrevivência mesmo, porque se eu não conseguir me salvar, eu não consigo salvar o inocente do meu filho. É, Isso é lógico. exatamente. Mas na É. cabeça da mãe é sempre o filho primeiro, né? Então, mas o primeiro precisa ser percebido, o que é o primeiro aí na história, né? Porque tudo Exatamente. é a partir dela. Se ela consegue se amar, ela vai amar melhor o filho, amar com mais qualidade o filho, em todos os sentidos. Não é, e a gente aprendeu que é egoísmo, né? Que é Exatamente. ser egoísta. Exatamente. É o É, ego que vem primeiro. é, O ego você deixa. Então, naquele momento, virou assim uma chavinha, e várias vezes, quando eu, né, depois daquele momento, eu me pegava. Puxa, quem é primeiro? Não, eu preciso estar bem. Se eu não estiver isso, bem, eu não vou conseguir nem ouvir o outro. Eu não vou isso conseguir aí. acolher. Eu não vou conseguir. E aí começou todo um movimento de transformação. E como é lindo isso, como é lindo a É gente se muito perceber lindo, e é muito poder lindo. auxiliar os outros com isso. É fantástico. Olha, você vê que essa questão da máscara, lá atrás foi dito de outra forma, a mesma coisa, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então você tem que amar a ti mesmo e a partir desse amor você vai começar a amar o outro. É sempre Tá? a partir, o de fora sempre é consequência do de dentro. Isso é importante a Exato, gente compreender. Então exato, o investimento é dentro. E não é exato. egoísmo, é sabedoria, porque eu só posso contribuir com o mundo se dentro de mim eu estiver melhor. Senão eu vou ser mais um para atrapalhar, né? Então não dá. Exatamente. Mais um a criar conflito. Então, pelo amor de Deus, mais um para mediar. Exatamente, é o que acontece, né? As Então, pessoas que se conflitam internamente, por onde elas passam, você percebe assim que elas deixam um rastrinho, umas fumacinhas assim escuras, nossa, nem fale, que nem se fale. se elas encontrarem ali um terreno fértil, acaba virando uma coisa Nossa, absolutamente gigante, né? nossa. De uma coisinha pequena vira um campo de batalha, é o que a gente vê quando as pessoas não se trabalham, não se percebem, e entender assim, olha, eu me conheço, eu sei quem eu sou, então o que o outro disser a meu respeito é problema dele. É problema dele. É a visão dele. É a visão dele, não é a minha, né? É, A gente é. tem multifacetas, né? Um ser humano Nossa, tem múltiplas. Eu sou a mãe, eu sou a namorada, eu sou a advogada, a mediadora, Vera a filha, é a psicóloga, a mãe, a filha. Quantas, é, né? Então, muitas. não tem como a gente ter só um modo de fazer as coisas, né? E essa coisa que é importante a gente compreender, porque essas diferenças, elas complementam também, né? Então, essa exigência da gente colocar todo mundo dentro de modelinhos prontos, né? Como se aquele fosse o certo, não respeitando a individualidade de cada um, né? Aquele especial que cada um traz, né? Que é muito importante a gente aprender a respeitar. E quando você fala do conflito, o conflito, ele aumenta muito o nível de ansiedade, o conflito interno. Quando tem aquelas duas conversinhas o tempo inteiro aqui dentro, a ansiedade também vai. Então, precisa o mediador lá dentro da gente também, entendeu? Porque quando essas conversinhas começam a brigar, se não tiver um bom mediador, a ansiedade vai no teto também. Sim. E aí não tem o que fazer, né? É uma ansiedade Então, sua. É você com você mesmo. isso. Briga, faz as pazes e assim vai. E como é que você vai acionar o mediador se você não se conhece? Você não sabe onde está o mediador, como é que você acessa nada? Pronto, a encrenca está feita. A encrenca perfeita, justamente. É, Então, é muito um trabalho interno, né? É um trabalho de conhecimento. E eu fico pensando assim, junto com a ansiedade, deveria ter um manual de como se conhecer.
de entrar nesse processo tão maravilhoso, né, de conhecimento. Mas você Como seria sabe, bom. é que assim, é que por não ter manual é que a gente vai aprendendo, entendeu? Você vai aprendendo quando você olha e pensa, será que é desse jeito? E você tenta e não é. Aí nesse não foi o jeito melhor, você aprende, você aprimora. É uma lapidação constante, né? Uma Bastante. vez eu vi uma lapidação de uma joalheria com diamante bruto, né? Falei, a vida é isso. É aquela paciência de lapidar, aquele diamante não tem a mínima graça, ele bruto ali, aí vai lapidando, vai aparecendo um brilho, lapida mais um pouquinho, com todo cuidado, com Com toda todo maestria, até aquele brilho surgindo. O ser humano é isso. Quanto mais ele vai se lapidando, tem uma aresta aqui, eu vou lapidar, tem outra aresta ali. Ele vai mostrando esse brilho. E aí, quando ele mostra esse brilho, ele ajuda a iluminar fora também. É cuidado. função de todos nós, né? Verdade, que belo exemplo, que lindo exemplo. A gente percebe como é importante e aquilo é infinito, né? Esse trabalho é infinito, é todo dia um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Cada ser que você cruza no seu caminho tem uma parte para te mostrar a tua que Isso, ainda precisa de um pouquinho mais de brilho, né? isso, isso. E a vida vai tomando as formas, né, é muito romântico, é maravilhoso e é Olha, belíssimo, é esse, belíssimo. esse que criou tudo isso sabia o que estava fazendo, sabe? Sabia o que estava fazendo. Incrível, É muita sabedoria, porque é tanta perfeição. Quanto demais. mais a gente vai estudando, o projeto foi tão perfeito que é encantador. É É, encantador. é encantador. É, E é incrível como existem pessoas que não creem em nada disso, mas tudo bem, mas tudo bem. tudo bem. Paciência, né? Cada um É, pensa, cada um tem o seu momento é, e a sua é. chavinha ali para virar, para acontecer, e a gente ao mesmo tempo vai se encantando. Quando você já percebeu tudo isso, você se encanta cada dia mais, né? E realmente É isso mesmo. parece que o cansaço, ele não é tão cansativo assim, né? O cansaço É. ele se torna mais ameno, Uhum. ele vai se esvaindo pelo fato de você ver tantas coisas lindas ao seu redor, E né? tem E significado, né? Tem sim, significado, tem um muito, propósito. Então é um exatamente. movimento diferente, né? Agora, quando você entra num processo de esgotamento, olhando para a vida e não compreendendo nada, só se sentindo tendo perdas, e isso vai acirrando cada vez mais medos dentro de você, realmente não, você não consegue ver graça em nada mesmo, né? E isso não depende da pessoa ser boa ou ruim, não é isso, é o estado emocional que ela atinge que ela fica totalmente desgovernada. É triste e é necessário que a gente olhe para isso como uma questão de humanidade, porque a humanidade toda está vivendo isso. E eu entendo que quando o Covid veio, ele veio até para mostrar tudo isso para a gente, como é que a gente estava vivendo uma vida muito fora do cabo. Sim, Então estava na hora de dar uma parada para olhar, escuta, fiquem mais juntos dentro de casa, vamos olhar o que vocês estão aprontando e vamos ver se vocês melhoram um pouquinho essa conduta aí. Aí vamos ver se voltando aos pouquinhos as coisas vão melhorando, né? é verdade. Vou colocar Depende vocês de todos cada um. dentro de uma caixinha e vocês É vão ter isso que aí. sonhar. Vocês Vão vão ter que se ter que... encarar. Não tem como fugir. Agora é tudo ou nada. Aí aumentou o divórcio, né? Muito, muito. Os divórcios aumentaram, as crianças ansiosas aumentaram, acabou Muito. que É. virou uma bagunça geral, justamente porque muita gente antes da pandemia nunca se olhou. Exatamente. Tem pessoas que Empurrou nunca. debaixo do tapete, aí não Exatamente, teve jeito. exatamente. Hum. Eu não sei dizer se o divórcio nesse momento é ruim ou é bom. Porque eu não vejo as coisas assim como certo e errado, né? Depende da visão que você tem. Uhum. Agora, imagina que se um casamento já não estava bom nesse período, já não estava saudável, né, para as Uhum. partes ali.
e veio uma situação dessa, acabou que terminou de afundar, então é sinal de que aquilo realmente não ia prosperar muito mais tempo sem que tivesse a Ou, pandemia, né? Então, ou às vezes o nível de estresse é tão grande que a pessoa entende quando ela está vivendo um momento muito crítico, ou ela resolve, não, agora pegou tão feio que eu quero realmente chutar o balde, ou vamos conversar, vamos amadurecer e vamos ver o que dá para ser feito disso aqui, entendeu? Porque o que eu entendo é que, assim, o aumento grande de divórcio que tem acontecido, de um tempo para cá, né, a pandemia acirrou, tudo bem, mas muito é por conta do nível de estresse que as pessoas carregam dentro delas. Elas não sim, estão disponíveis para se olhar e nem para olhar o outro. E sim. o casamento, ele é um investimento diário. E as pessoas ainda vão para um casamento com uma visão encantada. Ainda tem a princesa e o príncipe. É incrível que ainda tem essa expectativa, entendeu? E aí ela encontra o sapo, não dá, né? Aí ela quer jogar. Aí ela não aguenta, fala, não, não vou aguentar esse negócio. Mas quando ela perceber que o sapo pode ser legal, então Não ela sabe que pode pode, né? pode até se transformar em algo legal, gostoso, os dois. Quando as duas pessoas estão mais inteiras, elas conseguem perceber o outro. Agora, quando elas já estão muito quebradas, elas não estão disponíveis para o outro. E aí é muito difícil você engatilhar, porque o casamento é um grande desafio. Nossa, muito. Todo dia. Talvez seja o relacionamento mais desafiador, né? Ah, é, Porque com filhos também é, né? Para quem tem lógico. filhos, as mulheres divorciadas que têm filhos, no momento de divórcio, sabem que é um grande desafio, principalmente filhos adolescentes, em que existe toda Uhum. aquela fase de transição para a vida adulta, mas imagina que um relacionamento porque é diário. Existem momentos ali que a coisa pega mais, mas o Tem umas que casamento pega mais. é toda hora, né? É É, todo momento ali, você tem que é. estar de olho, tá conversando, de repente uma palavra mal dita Pronto, acaba pronto. colocando coisas a perder. A gente sabe como Isso, funciona, né? isso. Então, Aí já é é um bem isso. engatilhar de situações aí, uma coisa gruda na outra, e de repente era uma frase só, vira uma história inteira, e aquilo toma uma dimensão muito grande. E a gente vê que a mulher nessa situação, pelo menos é a forma que eu vejo em consultório e tudo, também sou divorciada, também tenho filhos, né? Então, assim, o que a gente vê é que a carga, a demanda para uma mulher, quando existe uma separação com filhos, é muito maior. É Sim, muito maior, porque ela abraça mais coisas, né? E ela vai ter que dar conta de tudo isso. E às vezes ela está muito partida, ela está muito sofrida, ela está muito machucada, mas mesmo dentro daquela dor, muitas vezes ela não pode nem vivenciar essa dor como ela precisaria vivenciar para curar direito, né? Porque ela tem uma concordo. demanda que ela tem que dar conta. Exato, exato. E é urgente. E é urgente, não dá para esperar. Não É dá a para dizer, olha, prioridade. filho, agora eu vou viver meu luto, eu vou curar, depois eu olho para você. Não, não dá, a vida segue, ela vai ter que manter a casa, ela vai ter que cuidar das crianças. É isso. Será que por isso a mulher passa mais na superfície esse momento e vai indo, o tempo passou e ela curou? Porque o que a gente vê muitas vezes é que a mulher tende a superar as fases do luto mais rápido do que o homem, né? Quer dizer, depende, né? Cada caso é um caso. Tem mulheres que ficam na primeira fase do luto, e eu já vi mais de um ano aí, imaginando que vai É. restabelecer, vai voltar, e não. E o homem já Fica está na expectativa. no segundo, terceiro relacionamento, e ela em um É, ano esperando alguma coisa acontecer. Tem isso também, né? tem. Mas Tem. é Tudo complexo. acontece a partir de como a pessoa está dentro dela, né? Na verdade. Porque a gente percebe também, por exemplo, quando a mulher separa, que é uma das coisas que me assusta um pouco em consultório, é assim, as pessoas aconselham. Cure um amor com outro amor. Pelo amor de Deus, ela acabou de sair de um perrengue. Ela tem que dar um tempo para ela.
Não dá para arrumar um perrengue logo em seguida. Meu Deus do céu, um tempo, um perrengue uma vez, um descanso, depois outro perrengue. Uma brincadeira. Mas assim, é importante que a mulher se recupere, que ela olhe para ela, que ela consiga fazer um processo, esse luto ser bem curado, que ela olhe dentro dela para ver as necessidades que ela tem na vida, que de repente ela deixou perdida em algum canto aí e foi se submetendo em muitas situações que não precisaria. Então, depois do divórcio, é um tempo de muito aprendizado, de dor, mas de muito aprendizado para a Sim, mulher. sim. Porque se ela sai quebrada de um relacionamento e já se envolve em outro, a chance dela atrair um homem problema é enorme. É Tá. enorme. Porque a gente atrai o outro por ressonância. Então, se eu estou carente, eu vou arrumar um homem, ou que é carente também, ou que um abusador, alguém que vai se aproveitar ainda mais da situação. Então, ela precisa ficar inteira, primeiro. É um momento que ela precisa ter para ela. Depois, ela vai passar por essa transição, ela vai se conhecendo melhor, vai se fortalecendo melhor. Aí ela fica disponível para um outro relacionamento. Mas Sim. enquanto isso, eu acho muito perigoso. Às vezes dá certo, mas é um perigo isso. E se você imagina, né? Se você não está inteiro, como você vai entrar num relacionamento pela metade? Já tá aquela Isso, metade despedaçada, já tá isso. aquela metade ali que você não sabe quem você é, né? Na verdade, quando um relacionamento termina, muito de você fica no outro, muito do outro ainda Nossa, fica em você, até você conseguir ali se conscientizar. Olha, eu sou assim, eu agora é. respiro dessa forma, eu vou olhar as coisas dessa maneira, desse modo e centrar, né? O centro, chegar no centro, no equilíbrio, é É. algo assim artístico. E é o que uma crise pode ajudar muito se a gente abraçar essa dor, entendeu? Porque precisa, é uma dor que precisa encarar. Porque no final de um relacionamento, seja de um casamento, seja de um namoro, de um noivado, de um relacionamento onde houve essa troca afetiva, a gente precisa entender que a gente perde os sonhos, os planejamentos, aquilo que a gente esperava, uma convivência, o grupo de amigos, às vezes a casa que a gente morava, uma perda financeira. É uma mudança, é uma virada de mesa e às vezes é uma mesada na cabeça também, não é só a virada de mesa, né? Então você tem que se recuperar Tá? e ver, nossa, como é que eu me encontro nisso, né, de novo? Eu costumo É, dizer que normalmente as separações, os divórcios, com exceção daqueles casos em que há um jogador de futebol, há um grande empresário, ah, tá. normalmente os divórcios mais normais, eles empobrecem as partes. Empobrece. Então, as pessoas acabam de ter um, acabam tendo metade, de ter dois, Isso, acaba tendo um. Então, isso. durante todo esse momento, em termos financeiros, acaba empobrecendo. Em termos emocionais, um desgaste tremendo. Tremendo. Então, eu muitas vezes sugiro, vamos tentar algo mais ameno, vamos tentar algo mais facilitador para vocês, que é uma boa conversa, um bom acordo, negociar, Uhum. conversar, é a melhor maneira de resolver, olhar nos olhos do outro, né? Tentar perceber, tentar sentir isso. E é muito complicado. É muito É. complicado. Muitas Porque vezes, quando termina, as pessoas estão muito magoadas, né? muito, E aí muito. elas não querem saber de olhar o outro. É aquela dor que vem assim de 1900 e nada, É, do claro. outro século. Vem É. dores assim do outro século, aí você entende todo aquele contexto, você fala, gente, é uma própria constelação, porque tá É. tirando assim do baú o relacionamento do bisavô, da É bisavó. isso. É incrível, Exatamente. Exatamente. é incrível. Você E trabalha na mediação com constelação? trabalho também com Ai, é constelação. muito legal isso, né? Eu Muito ia te bom, perguntar, fabuloso. Vera, conhece constelação? Porque é uma coisa tão absurdamente energética, é Maravilhoso. Eu incrível. sou consteladora. Ah, É, então, é demais. sabe que
quando forma aquele campo mórfico, o que é aquilo, né? Que é aquilo? O que é Tudo se aquilo? abre e você consegue olhar de um outro prisma, né? Você consegue ver o outro de outra forma, você consegue ver a situação de outra forma, Sim. porque as mágoas são trabalhadas ali naquele momento, né? Quando você aprofunda na tua vida. É tão lindo, é maravilhoso. Maravilhoso. E eu costumo dizer também que a mediação e a constelação se encaixam em qualquer canto, Com certeza, em tudo. em Dentro e tudo. fora. Dentro e Exatamente. fora. É. Já ouviu falar no Dr. Sami? Já, eu sigo ele. Nossa, demais. Ele é fantástico, né? Você Ele olha é para ele, fantástico. você olha para ele e ele nem tem a figura daquele juiz tradicional, né? Não, não. Muito diferente. Aquela imposição não tem aquilo, né? Não Nada tem, disso. não tem. É, E essa humanidade em qualquer profissão é tão importante, é. é tão significativa, né? Porque as pessoas elas já vão para uma audiência, né, de família, elas vão travadas, É, elas vão assim tensas, né? é E sofrido mesmo. muito, e quando você chega ali, e encontra um acolhimento, né, do poder Nossa, é judiciário, fundamental. quando você encontra ali pessoas que querem realmente te ajudar a resolver, não pelo que está escrito no papel, né, na petição que o Uhum, teu advogado fez, mas pelo que ele sente ali e que ele pode mudar, que ele pode ter um outro entendimento, e com isso realmente dar uma sentença mais humana, né? humano. É. Humanizando a justiça. É uma coisa absolutamente fantástica e que, quando eu estava na faculdade, eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Jamais. É. Né? Porque a gente vem de embate, né? A faculdade de Direito, ela ensina você a criar embate e criar Ganhar. Precisa exatamente, ganhar. ganhar. Você tem que ser um bom advogado para você ganhar aquela ação, É né? isso. Tanto é que quem perde paga a sucumbência, né? Para quem não entende, para os nossos É, então. espectadores aí que não entendem, quem perde um processo paga a sucumbência, seja ele familiar, seja ele em que âmbito for. Então, olha Uhum. como a coisa é realmente nesses termos atrasada e tinha que haver essa mudança. Tinha que haver Tinha que ver. de certa forma, essa ruptura com esses alicerces passados que faziam a gente não conseguir enxergar essas coisas, né? É, perde a lucidez, né? E é Exatamente. interessante, né, Adriana, que assim, essa questão do acolhimento que você fala, dessa, dessa abertura para ver o outro, para olhar o outro como ele é, ela precisa acontecer em todos os níveis, porque a mudança da pessoa frente ao outro só começa com acolhimento. Não Sim, tem como. Porque se ela está rígida em função dos medos e das mágoas e tudo mais, quando o outro acolhe, aquela parede cai. Agora, se o outro já vem com dureza, e o que a gente encontra na vida é muita dureza. É aquela demais. coisa onde um ganha, tem que ter um para perder. Por que não pode ser os dois ganharem, né? Eu acho que é o Sim, grande processo da vida é a gente adquirindo consciência para sair desse modelinho ganha-perde e entrar no modelo ganha-ganha. Todos sim, podemos sim, ganhar. Não tem que sim, ter, para você ganhar, você tem que prejudicar alguém, alguém tem que sair perdendo alguma coisa. E é uma mudança de, é um olhar diferente para a vida. É um olhar sim, diferente, sim, né? sim, E um olhar assim que ensina a gente a não julgar, né? Porque você não sabe o que vai dentro da pessoa. Então, sim, se você não sabe o que vai dentro dela, cabe ficar na humildade e não entrar nesse processo de julgamento e crítica que a gente faz com a gente também. É verdade. dentro, é fora, e os conflitos estão sempre aí, né? E a Sim, ansiedade com esse monte de conflitos subindo cada vez mais. mas E as pessoas adoecendo. imagina que nós, seres humanos, vivendo em 2021, Pois é. temos esse imenso desafio de quebrar esses paradigmas que os nossos ancestrais lá no passado praticavam. Por quê? Uhum, Praticavam essa coisa da caça,
de que eu tenho que ganhar, eu tenho que vencer, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que lutar pela sobrevivência. Não havia problema nenhum, porque era a Exato. vida que eles tinham. É, Era o modelo que eles conheciam. era o modelo que Era eles ou tinham. tudo ou nada. Ou eu saía para caçar e Ou trazia morria. caça para comer, ou eu morria. Não tinha muita É, escolha. Só que é. isso não evoluiu de acordo com a consciência humana, a ponto da gente, por exemplo, ter um smartphone super tecnológico na mão. É um aparelho assim que faz você se comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo. E ao mesmo tempo você não consegue observar o outro sem que você tenha que brigar como teu ancestral pré-histórico. Então, Isso. esse mecanismo de evolução, ele tem que ser acompanhado, né, de um lado e do outro, né? Pelo menos é o Precisa. que eu imagino. Precisa ter Precisa. essa evolução também de consciência. Porque a gente tem um aparelho na mão e tantos outros aparelhos, né? Uma vida toda modernizada, uma vida toda aperta botão daqui, aperta dali, para te criar conforto, comodidade, para te colocar ainda mais em zonas de conforto. No entanto, as pessoas no trânsito discutem, se matam por banalidades. Por banalidade. E às vezes essa própria tecnologia é usada para estimular conflitos. Quando Exato, as pessoas brigam pela diferença de ideias. Quando exato. um bloqueia o outro amigo porque ele pensa diferente. Cancelar. Então é algo que assusta ver, né? Sim. Assusta. Por que que eu tenho que tomar partido? É engraçado, as pessoas se veem obrigadas a tomar partido. De que lado Isso, você está? isso. Eu estou do lado da humanidade, ué. Agora, mas isso é em cima do muro. Em cima do muro é outra coisa. Em cima do muro é outra coisa. Quando você compreende os dois lados, você não está em cima do muro. Você está fazendo um exercício danado dentro de você para Verdade. quebrar também a sua rigidez perante as ideias, né? Então, Exato. você está se abrindo para compreender um lado e o outro. Agora, essa coisa, esse conflito que existe em tudo, Em tudo. já não estava mais na hora. Já Sim, passou da hora. Já já. passou da hora. Porque não cabe. A vida com tantas coisas se apresentando como facilidades, as Exato. mesmas facilidades são usadas como complicadores. Você vê, a Exatamente. pessoa se divorcia, ela vai acompanhar a rede social do cara lá para ver o que ele anda fazendo, para infernizar a vida dela. Para quê, meu Deus do céu? Eu Para digo, que ela vai fazer isso? mulheres, mulheres, parem de criar ruga, Ai, meu parem de pai, é verdade. descarregar Oh, meu Deus. Haja adrenalina, colágeno. toxinas, parem, porque a coisa tem que fluir, tem que olhar para frente, tem que a gente tem que sempre estar no fluxo contínuo da vida, Isso, não para isso, trás, né? O que passou, isso. passou, coloca, sabe, olha, gratidão por tudo que viveu, é você realmente olhar para o lado bom. É você perceber e ressignificar aquilo. Olha, aquilo não foi tão bom, não, mas e o que foi bom? Vamos É, olhar para o que foi bom. Vamos ver e olhar com os olhos, né, da felicidade, da amorosidade, porque foram momentos maravilhosos e felizes. E quando a gente entende isso, ressignifica dentro da gente, acolhe esse momento, a vida passa a ter uma outra cor. Mas para isso precisa daquele ah, trabalho de formiguinha, daquele trabalho de se entender. E eu creio que as dores profundas, elas ajudam muito que esse trabalho uhum, aconteça, porque é. muitas vezes sem dor, o ser humano não vai, não vai. Sem dor Então, não vai porque ele acomoda. A ele gente não vai pode pelo bem. transformar pelo amor ou pela dor, mas Sim, pelo amor, a gente senta na frente da TV e vai assistir Netflix, entendeu? Pelo amor a gente acomoda. É uma pena, porque o amor é um grande professor. demais. Mas parece que precisa doer muito para a gente olhar para a vida e dizer, tá bom, já entendi. Agora o que eu tenho que fazer então? Porque está doendo muito que eu não estou aguentando. Aí você vai para a mudança, você vai buscar ajuda, você vai estudar, você vai aprender, você vai tendo coragem de se olhar. Mas não precisaria ser assim. Mas se é assim, a dor é amiga. Se for assim, até o que doeu é bom, porque serviu como um caminho para eu melhorar, para eu conseguir transformar minha vida. Então, a dor ela é positiva também.
Depende do jeito que você olha. Quando você olha para um sofrimento, para uma perda, por exemplo, como depois de um divórcio, né? Quando você olha para as grandes perdas que acontecem depois, durante um divórcio, depois, e você começa a perceber que essas perdas estão te ensinando alguma coisa. Então, essas dores, elas podem ser transformadas em ganhos quando você transforma em aprendizado. Quando você vê, nossa, que bom que eu pude viver isso, porque agora eu entendi e eu não vou repetir mais a mesma coisa, eu estou melhor, eu estou mais amadurecida. Foi bom, mas quando a gente se prende naquilo que doeu, naquilo que o outro fez para mim ou que a gente fez para ele, isso leva uma vida repetindo aquele passado, você fica estagnado ali. A vida está indo e nós estamos lá. A vida está indo para lá e nós estamos aqui. Exatamente. Outro dia eu estava ouvindo alguma coisa, eu achei tão interessante a diferença entre a teimosia e a persistência. Eu achei, Persistência. assim, temas muito pertinentes. Porque qual que é a diferença de alguém que é teimoso e de alguém que é persistente? Porque o teimoso, ele age como desinteligência, né? O teimoso é o desinteligente, porque ele fica ali, dando Se murro bate em no ponta mesmo de faca. lugar. Dando murro em ponta de faca, né? Ah, É, eu tô divorciada, ok, mas estou olhando a rede social, eu tô ali, eu quero é, vingar. é. Eu tô com raiva, eu não aceitei. Enquanto que as coisas estão aqui passando na frente da pessoa e a pessoa não tá vendo, ela tá Tá perdendo. emburrecida naquele momento, naquele espaço-tempo ali, ela tá criando um buraco e se enfiando ali. Então eu falo, É isso mesmo. gente, por que isso? Por que olhar para aquilo dessa forma? Né? Uhum. Com raiva, com rancor, com ódio. Gente, a vida é muito mais do que esse ponto, do que esse Muito, ponto. muito mais, muito mais. Olha, é esse olhar que eu acho que a constelação traz bastante, né? Esse olhar mais amoroso, porque a frase mais conhecida ali é eu vejo você, é profundo demais isso, porque eu não estou olhando aquilo que você me fez, eu estou olhando a pessoa que você é, a história que você carrega, as dores que você carrega, e todos nós causamos mal uns aos outros. Sim, Agora, sim, a gente só vê aquele mal que o outro fez pra gente, mas a gente exatamente. também faz mal quando a gente não tá bem e a gente diz uma palavra ruim, ou trata de uma forma agressiva, ou passa por cima de alguém, né? Às vezes a Sim, gente passa por cima do outro como se fosse um trator e nem percebe. exato. Então, esse impacto a gente só vai perceber quando a gente olhar para dentro da gente, com amor, com acolhimento dentro da gente, Sim. compreendendo as nossas partes que não são tão lindinhas assim, que todos nós temos, As né? sombrinhas, as sombrinhas. As sombrinhas, que às vezes são umas sombras razoáveis. Então, assim, olhar com carinho para isso, porque esse carinho vai ajudar na transformação dessa sombra em luz, né? Sim, Mas sim, é essa dinâmica é importante. Enquanto a gente viver esse mundo onde você tem que competir o tempo inteiro para ganhar, e que muitos casais vivem isso no dia a dia, eles nossa, querem competir em tudo, então eles não são parceiros, não são sim, companheiros, sim, eles estão competindo para ver quem ganha. Os exato. dois perdem, E onde entra o poder, se o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. com certeza. Não dá Esse pra, poder aí, sim, com certeza. não dá para manter os dois juntos, porque Não, carece de humildade, carece de alinhamento, companheirismo. Aí não tem jeito, não tem. mas o maior poder é o amor, né? E até a gente chegar a entender isso, que o maior poder é Nossa. o amor. Onde ele está, tem um grande poder, né? O outro é só de ego, é Ah, coisa de sim. pódio. Eu estou no pódio, tudo bem, mas depois você cai do pódio, tá tudo certo, gente. O que adianta? Não vai levar a lugar nenhum, né? Sim, sem contar, né, Vera, que tem pessoas que casam imaginando que aquilo é amor. E muitas vezes o poder no casal a gente percebe porque foi errado aquele sentimento inicial. Não era amor, era É. paixão, era querer estar Uhum. junto, era interesse, Carência, carência, qualquer outra coisa menos amor, porque o amor quando se estabelece, não tem, você percebe que não tem competição. é, Tem uma ajuda mútua, né? é. Claro, nem tudo são flores. A gente sabe que não são flores. Não, não são O mesmo. dia a dia é um desafio.
Mas não Uhum, tem aquela coisa de ficar cutucando o outro na ferida dele, na é, mágoa dele, na dor dele. Não tem aquilo. uhum, Porque uhum. o amor sempre vai ser aquela coisa que, por mais desafiadora que seja, vai acolher o outro de alguma maneira, né? É o que Vai alimenta, entender. né? É o que É o que alimenta. vai alimentar, é o que vai entender, de vez em quando você parar e falar assim, mas qual é o meu objetivo dentro desse casamento? O que é que eu quero aqui? Eu quero que a gente caminhe juntos ou eu quero mostrar para ele que eu estou certa? Qual é o meu objetivo aqui? Se eu quero caminhar junto, eu preciso partir do princípio que eu tenho que ouvir o outro. E os casais não se ouvem. Então, eu acho que a mesma forma como a gente olha o que, que pode ser feito depois de um divórcio, o que, que pode ser feito quando a gente se casa também, né? Porque as pessoas não estão preparadas para se casar. Sim. E é uma coisa tão diferente de qualquer coisa que precisaria ter um trabalho, sabe? Um processo aí de conscientização do que é um relacionamento a dois, né? Verdade. A gente estuda tantas coisas na vida, né? Entra na escola, no maternal, jardim, pré, ali, vai, Então, fundamental, um, dois, três, tudo. Você tem todo aquele conteúdo, né? Todas aquelas matérias, e você tem que vai para a faculdade e tal. Agora, se relacionar, conhecer os seus sentimentos, conhecer o outro, saber se realmente aquele relacionamento é bom para você, é bom para o outro. Engraçado que isso o ser humano deixou para trás, né? Ninguém parece vai. que não é prioridade, né? Não, não é prioridade, né? A Só que é o prioridade que derruba o navio, né, Adriano? É o que derruba o navio. é, Então, né? E como fazer isso, né? Ter essa consciência das pessoas de criar, sei lá, mecanismos para que os próximos que vierem depois de nós tenham esse modo de ver a vida melhorado, de poder se relacionar melhor, que as crianças possam também nas escolas ser acolhidas. Eu falo muito isso sobre a mediação escolar. é. É um encanto que eu tenho por isso, sou apaixonada por esse tema, estudo esse tema, e é uma coisa assim que me deixa maluca de ver como que as crianças acolhem as informações e elas repassam entre elas, e as pessoas deixam passar isso, sabe? Como se fossem verdades, né? É. Então, mas você falou uma coisa interessante, coragem. Hum, Quando não se tem coragem de se olhar, né? A é. mulher não tem coragem de olhar para ela, o homem não tem coragem de olhar para. Então eu vou criticar o que está fora, porque olhar para dentro é É. muito desafiador, é É doloroso, muito desafiador. É. é doloroso. Se conhecer é muito doloroso. Que você vai se É porque deparar você vai com. encontrar a sombra, né? Vai. Vai encontrar coisa que você não vai gostar muito. Do arco da velha. Quando você vê a luz, tá tudo bonitinho, né? Nossa, como eu sou legal. Isso é legal, a gente quer ver. Agora, a hora que vai ver, que vai aquilo que eu estou criticando no outro, de repente eu também faço. Aquilo que eu julgo no outro, eu também. Acontece na minha vida também, porque eu permito. É, Aí o bicho pega, mas é aí que fica bom. Porque sim, quando eu tenho esse amor comigo mesmo para olhar essa sombra, acolho essa dor, ai, a Fran, acolho essa dor e eu sigo para a vida, entendendo que esse acolhimento ele me transforma, eu posso usar a mesma forma com o outro. Se eu compreendo que se ele errou, e se ele for acolhido, e se ele tiver alguém que tem um olhar diferenciado para ele, e ele se sentir legitimado como ser humano, ele vai ter força para ter continuidade. sim. E isso num casamento, eu estou dizendo assim, porque eu passei por um divórcio muito desafiador, muito desafiador, há muito tempo atrás, né? Nossa. Então, eu sei o quanto é difícil realmente você sair de um relacionamento e você mesmo alimentar essa mágoa e essa raiva por muito tempo. Porque é importante a gente entender a perda depois de um divórcio, o luto que um divórcio traz, ele precisa ser chorado, ele precisa ser sofrido, mas ele não pode ser alimentado. Tá, sim. Então, é o tempo de cura, mas quando você alimenta isso,
nas conversas com os outros, naquilo que você alimenta na sua cabeça. Isso vai tomando uma dimensão tão grande, então você aumenta o seu nível de sofrimento. Sim, Você aumenta o seu nível de sofrimento porque você não se conforma que aquilo está acontecendo desse jeito. Você não se conforma. E quando você não se conforma, a vida não flui. E a sua presença para as outras pessoas acaba sendo uma presença ruim também, porque você não fala de outro assunto, você está sempre com a cara sim, amarrada. sim. Ninguém É um merece uma peso. coisa dessa. Você É um carrega o peso. peso, aquele peso, né? Você carrega aquele peso Isso, onde você for, onde você for. exatamente. Exatamente. Então, aquilo que não deu certo, por vários motivos, nós acabamos tornando muito pior do que poderia ser, porque Sim, aí a gente se fecha para olhar todo o lado positivo daquela liberdade, de repente, de você seguir um caminho que você acredita que você não estava conseguindo. Várias coisas que podem surgir no caminho e você acaba não vendo porque você está se envenenando. E às vezes o que eu vejo é que as famílias ajudam nesse envenenamento, sabe? verdade, Pessoas verdade, acabam falando e isso fortalece muito. E é uma verdade. pena, porque não precisa ser assim. Porque ficam, né? Olha, mas a pessoa era tão boa. Olha, mas a pessoa não bebia. A pessoa É. trabalhava direitinho. A pessoa. Tá, mas assim, para aquela outra pessoa não estava bom. Então, mas então, Não estava bom. só trabalhar direitinho não é suficiente. Entendeu, né? Aquela pessoa era assim, essa... Então, para os olhos de cada um, existe uma lâmina desse diamante aí que está sendo lapidado, mas e para a pessoa que convivia, né? E para o par, será que estava Exatamente. bom? Né? Uhum. Então, é muito complexo julgar pelos olhos que a gente tem Muito da coisa complexo. de fora, né? E o respeito é tão importante, o acolhimento, que quando você acolhe você mesmo, você acolhe o outro, você consegue ter esse respeito. Exatamente. Sem se respeitar, você não respeita o outro, então você acha que o que ele está fazendo é errado, é uma balela, não pode ser assim, porque a vida é de outro jeito, a sociedade pede isso, a sociedade pede aquilo. E eu imagino que, pelo modo como você disse agora do seu divórcio, eu imagino que há tempos atrás, como devia ser uma coisa extremamente complexa, porque eu falo para as mulheres o quanto eu me senti desestabilizada É. depois, vivendo nesse momento aqui, né? Há 5 anos atrás, 6 e tal. Meu Imagina, foi 35. é muito maluco. É É muito muito maluco isso. maluco. Muito Porque maluco. a gente, como mulher, a gente sabe como a sociedade ainda tem essas rusgas de preconceito, Ainda. tem. A sociedade é masculina, a gente tem esse preconceito, a gente sabe, né? É. E é incrível que quando você está casada, você olha a coisa de um aspecto, depois que você se divorcia, e você está sozinha, você se sente sozinha, você começa a olhar as coisas de um outro modo, e as pessoas te olham de Uhum. outro modo também. No entanto, É. quando você se liberta desse contexto, você vai se encaixando de novo num modo solitário e muito bem, Isso. E obrigada, muito bem. Muito e bem, muito obrigada. É isso aí. obrigada, mas não é fácil chegar nesse momento. Não é. Não. E Mas é usar bem a dor, né? É usar bem a isso, dor, isso, né? E isso. no começo, quando você não sabe usar bem a dor, você é a pessoa que mais sofre. Sim, Porque quando você tem raiva de alguém, quando você tem mágoa de alguém, e essa dor volta para você com tanta intensidade, é falta de sabedoria mesmo, como você disse lá atrás, né? É nossa, falta de sabedoria de como lidar com a vida. Aí quando sim, você aproveita essa dor e passa para o exercício da compreensão, do entendimento, tem uma consteladora que eu amo muito que ela diz assim: a gente precisa passar por um processo de humildecer. Eu acho muito ótimo. legal. A Humilde gente é precisa ótimo, verdade. humildecer. Sim, Então, a gente fica tanto nas certezas, no ego, naquele assim, de provar para o outro que eu não preciso, então ainda vou jogar na cara quando eu puder, ainda vou falar mal dele para todo mundo. Para quê? para Né? quê? Para quê?
sim, não nos leva a lugar nenhum, cria situações tão complicadas. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente vê que a ansiedade, ela aumenta muito dependendo de como nós lidamos com o que vai dentro de nós. Então, de certa forma, até um determinado ponto, nós somos responsáveis pelo nível de ansiedade que a gente gera dentro de nós. Porque sim, o fato em si, ele tem um peso. Mas quando ele entra em nós, a forma como a gente lida, aquele peso ele aumenta desproporcionalmente. verdade, Aquele verdade. problema ele vira uma tragédia. Sim, Então, por sim, causa do jeito da gente olhar. E nós não somos trabalhados o suficiente para olhar de uma outra forma. Todo o contexto, a sociedade, tudo nos leva a, a bater de frente, porque o conflito é legal, você tem que mostrar, você tem que fazer acontecer. E não, o ser amoroso ainda é visto como ser fraco. E ser amoroso precisa de muita força, muita, porque exato. é um movimento muito contrário a tudo isso. Muito. É muito sair da caixinha, né, Vera? Muito sair da caixinha, graças a Muito sair Deus, da ai, caixinha. coisa boa, porque a caixinha incomoda, é muito apertado, né? Demais, demais, sufoca. Mas sabe Sufoca. que nesse contexto que você está dizendo, é tão bom se vitimizar, não é? Porque quando você Lógico, faz confortável. daquela situação uma tragédia, você precisa de aliados para falar, nossa, que Isso, tragédia. Porque você isso, precisa ser validado na tragédia. A isso. tragédia, ela é uma tragédia porque ela tem muito espectador. Tem, Por tem que aí ter que a muito. gente diz que quando a pessoa adoece, quando ela se vitimiza, ela adoece, mas ela adoece porque ela tem ganho secundário. Ela Sim, está tendo um ganho com tudo isso. E é um ganho terrível, sim, mas ela não percebe o quanto é terrível. Porque enquanto ela busca validação através das pessoas, enquanto ela se sentindo pequena e sofredora e tudo mais, e ela buscando aliados para validar o sofrimento dela, ela não está sim, conseguindo nada na vida, ela está perdendo tempo, está jogando a vida que é sagrada fora, quando ela podia exato, estar realizando tantas coisas, quando ela podia estar percebendo o tamanho da força que ela carrega e que exato, ela está se impedindo de ver. exato, exato, Ela está exato. se sentindo impedida de ver essa força. E uma pessoa, quando ela desenvolve essa força dentro dela, não é bom só para ela. Ela Sim, se torna uma pessoa que, quando ela está em contato com os outros, ela motiva os outros. Sabe aquela coisa da luz, quando ela acaba saindo, ela acaba iluminando quem está em volta, né? sim, Agora, a vítima, quando você vê a vítima, vítima que eu digo, a que vitimiza, né? Que se sim. vitimiza. Quando ela chega na esquina, você já quer dar a volta no quarteirão, filha, porque você não aguenta. Lá vem, tô fora. O muro das lamentações, né? Então, e ela não se dá conta o que ela está se transformando, entendeu? Porque ela ainda está no ganho secundário. De alguém oferecer o ouvido para ouvir a lamentação dela, daquela separação, daquela dor que aconteceu em 1920, e ela está lá, alimentando aquele negócio. Tá É alimentando, triste, que se torna maior do que a própria pessoa, né? Às vezes a pessoa maior alimenta que a própria tanto, pessoa. alimenta a ilusão de tal forma que aquela ilusão vira um balão gigantesco e ela continua, continua, continua. Assim, muitas vezes você passa pela dor, ressignifica, tá ali batalhando para fazer o teu contexto melhor, para puxar a mão de outras mulheres que estão se vitimizando, fala, gente, vamos acordar, não é por aí. Isso, é Porque isso o mesmo. mundo que a gente vive não permite mais, é um mundo líquido, é uma sociedade rápida. Não dá para É, você ficar se lamentando 5 anos por algo que aconteceu. Então é. você muitas vezes tem que rapidamente ter a consciência, falar, opa, peraí, eu estou passando por isso, mas eu posso ver um outro lado. Quem será que ao redor de mim está precisando de mais ajuda? Quem será? Uhum, É um animalzinho? É um idoso? É isso. uma criança? Gente, não dá para ficar 5 anos, um ano parado no medo, na ansiedade, na angústia. Porque tem gente do nosso lado que está precisando de ajuda, Isso. que está precisando de Porque, amparo. porque estamos integrados, né? Um precisa do outro. Sim, sim, Né? sim. E a gente pode fazer parte desse movimento de mudança
quando a gente começa essa mudança dentro da gente, né? Sim, Então, isso é muito importante, entender que nós não somos peças soltas, nós somos integrados. Então, o que eu faço aqui, eu estou contaminando ou contagiando pessoas. Eu que escolho o que é que eu estou fazendo. Então, eu fico tão no egoísmo, porque aí é um egoísmo mesmo. Quando eu fico na vitimização, eu sim. quero que todos olhem para o meu problema, mas eu não estou disponível para olhar o problema de ninguém. Então, eu me torno um perigo público, verdade é essa. A pessoa que se Sim. vitimiza é um perigo público, porque ela pega a seringa e põe na jugular do outro assim, e tira os pouquinhos do sanguinho do outro, entendeu? Ao invés de colaborar, ao invés de fazer parte de um processo bonito, a vida é sagrada. Nós estamos Demais. aqui com um propósito. E a gente Sim, não pode perder tempo. O luto precisa ser vivido, a perda precisa ser vivida, mas perder tempo não. sim, Jogar a sim, vida fora, não. sim. Então, o tempo natural e necessário precisa ser vivido, mas depois tem que seguir em frente. Tem que ter, buscar a capacidade de lidar com tudo isso e seguir. E se Seguir. não consegue sozinho, vai pedir ajuda, mas não fica nessa. Não pode, não pode ficar nessa. Sim, é muito complexo, né? E a gente sabe o quanto estudar, o quanto se aprimorar e poder passar essas informações para as pessoas que necessitam, como tudo isso é muito importante, porque É, a gente fala muitas vezes e é atemporal a coisa, tá aqui, vai ficar na rede social, amanhã entra alguém que precisa dessa informação, que precisa de repente, uma palavra do que a gente está falando. E essa é isso mesmo. palavra pode ser a chave para mudar tudo, pode ser a Isso. chave, pode ser a virada, né? A virada dessa É, pessoa. e é Então, mesmo. é extremamente importante, extremamente importante. Eu estou aqui com a segunda pergunta, Vera. Vou falar, tá? Eu não Eu sei não quanto sei nem quanto tempo a gente foi a isso. nem eu, porque o papo está tão maravilhoso, maravilhoso, e eu não sei qual é o nosso tempo também. Eu não estou aqui vendo. A segunda era o que uma mulher pode fazer para amenizar os efeitos da ansiedade e no pós-divórcio, né? Incluindo alimentação, incluindo assim terapia. O que uma mulher pode fazer para amenizar esse momento? Bom, eu falei algumas coisas, que é procurar ficar sozinho um tempo, né? Viver bem o luto, trabalhar a aceitação do que está acontecendo. Porque quando ela não aceita, ela fica paralisada. Então não adianta tentar justificar, tentar ver o que será que eu fiz de errado, por que que foi assim, eu queria entender. Tenho que entender, filha. Acabou, acabou. É daqui para frente, acabou. O que você precisa trabalhar é com você. Agora eu preciso entender por que que ele fez isso. Nossa, quanto tempo perdido, não vai chegar em lugar nenhum com isso. Não tem que Nem tentar a, entender coisíssima nenhuma. nem a Vamos própria seguir a pessoa às vida. vezes sabe por que fez. Mas, nem, mas olha, é uma perda de tempo mesmo, uma inutilidade. Então, tentar entender não vai mudar o fato. Agora, eu aceitar e olhar o que dá para mudar e seguir em frente, está perfeito. É, eu acho que é importante também o afastamento um tempo das redes sociais, exatamente pelo ponto que eu te falei, porque ela vai pesquisar e ela vai olhar um monte de casais felizes e ela é a única que está infeliz, porque a gente desenvolve umas ideias assim, todos estão felizes. Olha o que aconteceu comigo. Então, a gente seleciona uma realidade, Sim, pendura nela e acredita que aquela é a realidade. Então, todos são felizes, menos eu. E isso tira a sua força, porque isso não é verdade de jeito nenhum. Então, se afasta um pouquinho desse mundo ilusório, né? Onde as pessoas se matam em casa e fazem homenagem no Face ao parceiro. Então, assim, mundo ilusório. Então, sai sim, desse mundo ilusório e vai para a vida real. Junte-se às pessoas que você ama, as pessoas que torcem por você, sabe? Aceita a sua fragilidade diante do momento, porque a gente não precisa ser forte o tempo inteiro. Então, essa fragilidade do momento, ela precisa ser acolhida por você primeiro, pela mulher que se divorciou, e se permitir ser acolhida pelas pessoas que amam ela de verdade. Praticar meditação. Porque quando essa ansiedade aumenta, a meditação, o exercício respiratório, hoje já não é mais novidade, ela vai xeretar um monte de coisa, se quiser lá no meu Instagram, tem um monte de meditações lá. Então, assim, adoro. ela vai começar a se sentir mais centrada.
né? É importante ela evitar ficar no passado ou ficar no futuro. O que vai ser da minha vida? Ou porque ele fez isso comigo? Passado e futuro não tem. Um já foi, o outro não é ainda. Então vamos ficar agora. Poder do Procurar agora. aproveitar cada momento, cada situação, poder aprender com cada coisa, porque o aprendizado da vida só acontece no momento. E eu aprendi uma coisa que eu achei linda também, que diz assim: Deus só comparece no presente. Porque passado não existe, futuro também não, mas ele está sempre presente naquilo que é o agora. Então, se ele se comparece no presente, esteja lá para receber, né? Esteja lá, não fica Verdade. fugindo de um lado para o outro e tudo mais. Esteja lá, no presente, recebendo essa força, né? Eu acho que uma coisa que é importante também, a mulher procurar se alimentar bem. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, a gente pega aquele pacote de salgadinho, pastelzinho, o que for, e fica na frente da Netflix comendo, ou pote de sorvete. Isso a Dá-lhe gente vê até em chocolate. filmes, né? Então, Dá-lhe e chocolate. aí ela se arrebenta, normalmente com açúcar, e o açúcar deprime. O açúcar dá aquele up de energias, dá aquela alegria, daqui a pouco te arrebenta. É, É. Então, bebida, por exemplo, álcool, evitar, porque álcool também deprime, porque vira açúcar, o álcool também deprime. Então, procura cuidar de você. Se durante o casamento você percebeu que uma coisa que você não fez foi cuidar de você direito, abrace esse processo agora. cuide-se. Cuida de você direito. Vai Exato. fazer exercício físico, que é muito bom. É, conviva com teus amigos, aqueles amigos legais, né? Aqueles que a gente sabe, cada um sabe quem é. Ah, lá no Então, é fundo. com aqueles que você tem que ir. Não vai com a manada. Vai com aqueles que você sabe que são legais, porque vão colaborar com você. É, depois que esse luto for trabalhado, cria coragem para novos projetos. Pequenos que sejam, mas põe novidade na sua vida. Faz uma viagem diferente, vai assistir um filme que você nunca assistiria antes, vai bater um papo com uma pessoa que você não conversa muito, ou então vou pensar em algo diferente para a minha vida e vou acrescentar um trabalho artístico, vai ouvir uma música, vai dançar em casa. Comece a gostar de você. Perfeito. O processo de gostar de você mesma, ele modifica tudo. Tudo. A Tem que se gente se dispor, né? permite Tem que ser se dispor a muito fazer. Dispor a melhorar, tem que se dispor isso. a É, querer toda essa mudança, né? Que não é. precisa ser uma grande mudança, ela pode começar Não, passo a passo. Hoje, uma coisa diferente, um outro olhar. Eu vou viajar para aqui pertinho, mas eu vou procurar apreciar tudo isso, né? São coisas tão uhum. importantes que vão mudando e realmente fazem toda a diferença. Muito, muito E é maravilhoso. bem aquilo que a gente já falou, né? Quem não é capaz de se amar não ama direito do lado de fora. Sim. Então, e a gente precisa de amor. Se existe uma energia que mantém a vida no planeta, que mantém a saúde, que mantém os relacionamentos, é o amor. É o amor. É o Nas amor. várias facetas que ele adquire, é o respeito, é o acolhimento, é o olhar atento, tudo isso é amor, Sim, né? Então, sim, isso a gente precisa colocar em movimento na vida, porque isso faz a vida acontecer. Quando se diz assim, cada momento do nosso dia a gente precisa fazer valer a vida que a gente recebeu, isso está todo sentido. Precisa fazer valer a vida que a gente recebeu. Então, se cada momento a gente olhar para aquilo que está acontecendo, você está valendo. Está ótimo, está perfeito. Eu sim, estou sofrendo, mas está valendo, porque é um momento meu, eu estou precisando e eu quero aprender com isso, eu preciso chorar essa dor, mas está valendo. E no momento que eu tiver um sorriso de um filho, um apoio de um amigo, um agradecimento de alguém, ou quando eu estou assistindo alguma coisa que contribui para a minha vida, eu coloco esse amor em forma de gratidão e faço isso acontecer na vida. A vida sim, não é qualquer coisa. É muito sim. importante. Cada um de nós carrega essa chama divina. Não é para ficar alimentando um monte de porcaria dentro da gente, a vida passando e a gente não vendo. A gente não fazendo acontecer. Cada Verdade. dia é muito importante.
E a gente precisa Demais. se permitir viver com amor, o amor que for possível. Se for possível só respeito, já tá bom demais, né? Porque até isso falta. Mas assim, se for possível o respeito, já tá ótimo. Já tá ótimo. Se for possível uma atenção, um olhar, só isso, já é grande. Já tá ótimo. Com a gente mesmo e depois com o outro. Você vê que tudo é aula, né? A aeromoça lá falando da máscara te deu uma aula, né? Então tudo na Demais. vida é aula. A gente aprende o tempo todo, né? Mas precisa estar atento, Já consciente tá no atento. presente, senão passa Isso. e você não percebe, né, Vera? Olha, eu tenho medo que derrubem a nossa live. Então vamos fechar, não vamos deixar não. Eu tenho medo. E assim, ficaria aqui muito tempo conversando, Ah, eu porque também é amei. Amei você. agradabilíssimo conversar com você. Eu aprendi aqui, meu Deus, coisa que muitos cursos em muito tempo não me deram tanto aprendizado e tanta coisa boa hoje. Uma palavra que fica para mim é sagrado. Você falou ela várias vezes e para mim ela fica. E por isso eu tenho gratidão por você, por tudo que foi falado e por essa Gratidão palavra por que você você também. deixa agora no meu coração. Sagrado. A vida é sagrada. É sagrada. É isso Somos mesmo. seres divinos. E essa palavra eu guardo hoje com muito amor, muito carinho, muito acolhimento, porque você disse com toda a verdade aqui. E eu te agradeço Muita imensamente. gratidão a você Não também, tenho o que linda. dizer, porque eu sou aquela pessoa que começa a falar e já me emociono. Eu tenho, Você já viu que foi difícil aqui, já o olho já tá tudo segurar. Tá difícil eu tenho segurar. aquela sensibilidade à flor da pele, e isso é algo que eu gosto muito em mim, porque me faz sentir humana, me faz Isso sentir mesmo. verdadeira, me faz É sentir por aí. transbordando amor. E é com É isso esse aí. amor que eu encerro aqui esse momento nosso, né, com todo o carinho, toda a gratidão, e espero que as mulheres que tenham acesso a esse vídeo possam sentir todo esse acolhimento e esse amor meu e da Vera, tão especial aqui nesse dia de hoje, tão Muita maravilhoso. gratidão. Muita Muita gratidão a você, gratidão. linda. Eu faço uma homenagem também aqui, hoje que é o Dia da Mulher Empreendedora, a todas as Ah, é? mulheres empreendedoras, Viva são nós, viva maravilhosas. nós. São maravilhosas. Sou eu, é você. Quantas Isso. aqui vêm Quantas, quantas. são empreendedoras que batalham, que não gosto muito da palavra batalha, mas que vão ali, né, no fluxo da vida com toda energia, toda garra, toda, sabe, toda amorosidade, criando filhos, criando empresas, movimentando, Fazem acontecer, né? fazem acontecer, que escolhem esse caminho, né? Não Isso, o da isso. amamentação e o de, ai, ele não pagou a pensão alimentícia. Não, elas fazem acontecer, elas escolhem Isso. essa vida. Então, Exatamente. para vocês, mulheres empreendedoras, todo o meu respeito e todo o meu amor. Que vocês continuem assim. O mundo precisa de mulheres assim. Gratidão. É isso aí. Vamos resgatar a nossa força. Muito Sim, obrigada, viu, Adriana? Com todo carinho, viu, linda? eu que te Gratidão agradeço. mesmo. Eu que te agradeço. Imenso, imenso prazer. Gratidão. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem na paz, que a vida é sagrada. Isso Adoro o aí. Tadashi Kadomoto. A vida é sagrada. Muita luz. Fiquem em paz. Gratidão. Gratidão. Muito amor para vocês.